Olá, turminha, tudo bem? Bom, como prometido, vou gravar a nossa última aula e o tema dela hoje é sobre subprodutos da vinificação. Quais são os potenciais de uso desses subprodutos da indústria vitivinícola e as aplicações que podem ter. Hoje a gente tem algumas pesquisas no país voltadas para esse tipo de experimento. Então, experimentações com o bagaço, tanto casca quanto semente e engaço. Já existem aplicações, a gente sabe, então a indústria cosmética, por exemplo, utiliza o óleo de semente de uva. O bagaço já é utilizado em alguns experimentos, então, para farinha, para fazer biscoito, para colocar no iogurte. Então, a Embrapa, a Unicamp, então algumas universidades trabalham com pesquisas voltadas para a utilização desses subprodutos. O que a gente tem? A gente tem esse resíduo riquíssimo em compostos fenólicos, em várias substâncias de alto valor agregado, que quando eu transformo esse subproduto, esse resíduo, em algo, em um produto que pode ser utilizado, esse produto final ele tem um alto valor agregado. E é isso que é interessante. Então, qual que é, a gente vai entender um pouquinho quais são esses usos e por que ainda é tão incipiente o uso desses subprodutos para transformar nesses produtos. Então, muitas das vezes é pelo fato de ser muito custoso, né, de ser difícil o transporte desse bagaço, né, de todos esses subprodutos para um local que vai fazer, que vai processar. Então, ainda a gente tem bastante empecilho que dificulta o aproveitamento do nosso bagaço, semente, engaço, enfim. Mas vamos dar uma olhadinha no que a gente vai falar e quais são esses usos e essas aplicações. Bom, a gente tem uma lei, tá, que trata do destino, da destinação desses subprodutos, né? É um plano que traz bem detalhado, então, que é formado por uma lei e por um decreto, ambos de 2010. A gente tem um conceito e o que é, né, a gestão ambiental, como que a gestão ambiental lida com esses subprodutos da indústria vitivinícola, falando das diferenças, principalmente de resíduo e rejeito. Então, resíduo são esses subprodutos que eu posso reaproveitar de alguma forma depois do processo. O rejeito não. O rejeito é o que é o bagaço do bagaço, ou seja, aquele produto, aquele subproduto final que vai ter que ser descartado realmente, ele vai ter que ter uma destinação. Então, por exemplo, a gente tem as nossas estações de tratamento de água e de resíduo, que é justamente, então, o que eu não posso aproveitar, eu trato para devolver para a natureza. Então, a maioria das vinícolas já tem, né, as vinícolas que operam comercialmente, é obrigatório ter o tratamento de efluentes, ou seja, dos líquidos produzidos pela indústria, e dos tratamentos também dos sólidos. Então, eu tenho que tratar esses resíduos, esses rejeitos, na verdade, né, para serem descartados da forma correta. Então, tem todo uma legislação que vai dizer como deve ser feito isso. A gente vai ver qual é a produção brasileira, ali mais ou menos, na última atualização desses subprodutos. Quais são esses subprodutos? Então, o bagaço, sementes, né? Então, o bagaço, o que é o bagaço? O bagaço é casca e semente. Então, quando eu falo bagaço, estou falando das duas coisas, da casca e da semente. E o engaço, que é o nosso cabinho ali, a nossa rax. E o potencial desses subprodutos de vinificação, tá? Da vinificação. A nossa legislação, então, o que ela diz sobre esses subprodutos? A gente tem um programa, né, uma política nacional de resíduos sólidos, então todas as indústrias que produzem esses resíduos sólidos precisam estar atentas ao que essa legislação diz, precisa seguir o que essa legislação diz. Então, a lei de 2010, ela traz quais são os princípios, os instrumentos e os objetivos e diretrizes dos resíduos sólidos, e quais são as responsabilidades da indústria que gera esse resíduo e do poder público sobre isso. E o decreto, ele regulamenta essa lei, então ele cria comitês que são interministeriais que vão ajudar a fiscalizar e a implantar melhorias nessa legislação, né?
E, além disso, a gente tem um decreto mais recente, que é de 2022, que ele vai regulamentar e alterar o decreto de 2010, o 7.404, com relação às obrigações que as indústrias têm, né, com relação a essa logística reversa. Então, logística reversa, o que que é? Vocês vão ouvir falar muito isso em uma disciplina, acho que em gestão organizacional, que fala dessa logística reversa. Então, todas as empresas que geram resíduos, algum tipo de resíduo, ou algum tipo de descarte, ou algum tipo de embalagem que precisa ter uma destinação correta, ou para reciclagem, ou para o lixo mesmo, né, para o rejeito em si, pode trabalhar isso de forma positiva, ou reciclar ela mesma, ou retirar, né, esses rejeitos, enfim, esse produto, esse descarte. Então, ela tem um programa que faz com que esses resíduos que ela gera possa ter uma destinação correta, né? Então, isso, inclusive, as empresas ganham muitos pontinhos, tanto com o consumidor, quanto até com relação à tributação, quando ela tem esse programa de logística reversa. E a criação de um plano de gerenciamento desses resíduos. Então, como que a gente pode definir da forma mais correta a destinação desses resíduos sólidos? Bom, então a gestão ambiental, ela diferencia o que é resíduo de rejeito. Então, o resíduo eu reaproveito. Eu consigo usar esse resíduo para transformá-lo em alguma outra coisa que possa ser aproveitado. O rejeito não, o rejeito ele vai para o descarte, ele é descartado. Só que para ele ser descartado, eu preciso primeiro prepará-lo, tratá-lo para fazer o descarte correto. Então, uma melhor gestão de resíduos e rejeitos, ele vai fazer com que eu tenha um impacto menor no meio ambiente, ou seja, tenha uma melhor sustentabilidade quando eu faço esse tratamento. Falando de Brasil, a gente é o 14º produtor mundial, né, de uvas e vinhos. A gente está ali, né, bem atrás ali dos primeiros colocados. Segundo a OIV, isso é um dado de 2018, já está um pouquinho desatualizado. E é o 5º hemisfério sul, segundo a Embrapa. O 5º no hemisfério sul, segundo a Embrapa. Isso é de 2019. Então, só para vocês terem uma ideia, lá em 2019, a gente produziu 1.445.000 toneladas, em 2020, 1.591.000, em 2021, 1.700.000. Isso segundo a OIV. Desse valor, desse total de toneladas produzidas, a gente tem cerca de 20 a 30% de resíduos. É bastante coisa, gente, é bastante coisa que a gente tem para tratar, para reaproveitar e para descartar. É tudo proporcional, né? Então, falando só para vocês terem uma ideia, 1 tonelada de bagaço, ou seja, quando a gente processa 1 tonelada de uva, mais de 1 tonelada de uva, né, e gera 1 tonelada de bagaço, a gente vai ter 430 quilos de casca, 250 quilos de engaço e 230 quilos de sementes. Então, a gente tem, dentro aí do nosso processo, do fluxograma da cadeia de processamento da uva, um critério ali. No vinho branco, a gente vai ter um bagaço sem fermentação. Então, é diferente o bagaço que sai do processamento de uva branca do processamento de uva tinta, porque daí o bagaço que sai do processamento de uva tinta é fermentado, ou seja, ele tem um residual de teor alcoólico ali. Então, são matérias-primas diferentes, subprodutos diferentes, que vão precisar de tratamentos diferentes em base àquilo que vai ser, àquilo que vai ser destinado, né? Então, a gente tem no começo do processo o engaço, então o engaço é descartado tanto para o processamento de branco quanto de tinto no começo, e depois eles se dividem ali em etapas diferentes. Falando de composição, por que esse bagaço ele é rico? Né? Por que ele tem aí um potencial de reaproveitamento muito grande com alto valor agregado? Qual que é a composição desse bagaço? Então, no bagaço a gente tem a maior parte de casca. Esse valor ele é um pouco variável, ele tem essa janela, por quê? Porque depende da variedade, depende de alguns fatores, né, do tamanho da baga, de alguns fatores que diferem em base ao tipo de uva que a gente está utilizando. Sementes, a mesma coisa. Tem baga que vai ter 2 sementes, tem baga que vai ter uma semente só. Então, depende muito aí da variedade também.
Engaço corresponde a cerca de 12% e também varia, né, em base ao tamanho do cacho. Tem engaços maiores, engaços menores, engaços mais grossos, mais finos, né? Na casca, o que eu tenho de riqueza? Eu tenho fibras, compostos fenólicos muitíssimos, antioxidantes e um dos mais conhecidos e mais utilizados pela indústria farmacêutica e estética é o resveratrol. Nas sementes, compostos fenólicos, os ácidos graxos e uma grande concentração de vitamina E, também muito usado na indústria cosmética. E no engaço a gente tem celulose, taninos e proteínas basicamente. E esses compostos, o engaço ele é muito utilizado para fazer material de escritório, para fazer luminária, para fazer placas, essas placas assim de fibras, né, que vão ser utilizadas para fazer outros produtos. A gente usa também para fazer aqueles pellets para colocar na lareira. Então ele tem um alto teor de combustão, então é usado para isso também, para fazer pavimentação, assim, piso. Então, assim, tem muito uso em engaço também. Cerca de 20 milhões de toneladas dos nossos subprodutos aí, né, com atividades biológicas, ou seja, a gente tem micro-organismos nesse bagaço, quando ele é descartado, né? E tudo isso é descartado ao ano, né, em todo o mundo. Então, a gente tem 20 milhões desses subprodutos sendo descartados muitas das vezes de forma incorreta. Por quê? Porque se eu tenho álcool, se eu tenho micro-organismos nesse bagaço, eu estou colocando em qualquer lugar, eu estou gerando algum impacto ali, né? Eu estou fazendo com que aquele ambiente natural que eu joguei esse engaço sofra modificações. E isso muitas vezes não é levado em consideração. Tá, agora vamos dividindo esses subprodutos, falando do bagaço. A riqueza que o bagaço tem quando ele é descartado, ele tem um alto teor de constituintes bioativos. E o que é isso? São os nossos compostos fenólicos. Vocês vão ouvir falar muito nesses compostos fenólicos. Eles têm uma riqueza imensa, principalmente uma ação antioxidante enorme. Então, a gente tem dentro do bagaço flavonoides e não flavonoides. São compostos fenólicos ambos, tá, gente? Antocianinas, por exemplo, catequina, epicatequina, resveratrol, ácido gálico, compostos riquíssimos com ação antioxidante. Então, eu posso usar na indústria alimentícia, eu posso usar na indústria farmacêutica e eu posso usar na indústria cosmética. Então, eu tenho 3 grandes indústrias que podem se aproveitar desses compostos fenólicos provenientes do bagaço. Então, as rotas tecnológicas para o aproveitamento do bagaço da uva são desenhadas para o aproveitamento do bagaço integral, aproveitamento da semente, das cascas, e em que diferentes compostos podem ser recuperados. Então, tem que ter uma tecnologia que primeiro separe bagaço, casca de semente, né, de sementes, e depois que separem esses compostos aí bioativos das cascas e da semente. Então, eu tenho que fazer um processo, usar uma tecnologia que me capacite a extração, que me possibilite a extração desses compostos, para que eu possa fazer uso aí nas diferentes indústrias, nos diferentes produtos. Na semente, eu tenho um dos produtos, né, um dos subprodutos mais reaproveitados e que foi o primeiro subproduto reaproveitado a partir do bagaço da uva, né? E eu tiro da semente o quê? O óleo. Então a gente já vê por aí, né, em lojas de produtos naturais, em lojas de produtos de beleza que vendem aí o óleo de uva, de semente de uva. Não só para esse tipo de uso, mas a gente também tem o óleo de semente de uva para temperar salada, para cozinhar. Ali na Argentina, Uruguai, Chile, a gente encontra bem facilmente no mercado, assim como a gente encontra azeite de oliva, a gente encontra o óleo de semente de uva, é bem comum. Isso aconteceu lá na década de 1930, primeiro na Europa. No Brasil, a produção do óleo de semente ainda é pequena, então produto nacional, a gente ainda é muito incipiente, tá? Mas é um produto muito valorizado. Tanto que se vocês jogarem no Google ali um frasquinho de óleo, ele é caro. Por quê? Porque eu preciso de muita semente para fazer a extração de um pouquinho de óleo. Então, além do trabalho da separação da semente da casca,
né? Ela fica em volta ali num pouco de polpa e ela tá ali dentro da casca. Então eu tenho esse trabalho de separação, aí eu tenho um trabalho de tratamento dessa semente e a extração, além de ser muito lenta, eu tenho que usar compostos às vezes tóxicos para fazer. Então o processo de extração é muito cuidadoso e tem que ser muito bem feito e é muito demorado. Então eu preciso de muitos quilos de sementes para extrair um pouquinho de óleo. Então ainda é bastante custoso. Cerca de 3% do bagaço é utilizado para adubação das próprias vinícolas ou para alimentação de animal, ou em farinhas e cascas de sementes. Então assim, ó, o principal uso que a gente tem, a principal destinação que a gente tem hoje para o bagaço é alimentação animal ou adubação. Então eu jogo no vinhedo aquelas cascas ali, elas vão fermentar, vão sofrer aquele processo de degradação e vão ser incorporadas ali ao solo. Mas é muito pouco. Então, 3% é para alimentação animal, para adubação e para uso ali de farinhas, ou seja, esses outros usos secundários. Então, é muito pouco, né, da geração que a gente tem do subproduto, é muito pouco que é reaproveitado. O resto é descartado de forma incorreta e, né, meio que, entre aspas, de qualquer jeito. Então, qual que é o cenário que a gente tem hoje, falando assim da atualidade? O uso desse bagaço, ração, né? Então, e é um problema quando a gente coloca essas cascas dessa forma. Aí a gente terminou de prensar e joga as cascas lá para o animal comer. Tem um alto teor de lignina e o sistema digestivo dos ruminantes não consegue processar muitas das vezes. Então, pode ter problema digestório o animal. Então, a gente precisa primeiro trabalhar esse bagaço, fazer com que ele se decomponha, então misturar com outras coisas, não é simplesmente pegar o bagaço e jogar para o animal comer, porque isso pode trazer problemas também para o animal. Adubo, se eu uso também esse composto de uma forma incorreta, ou seja, se eu não processo, se eu não faço uma etapa de processamento dessas cascas, de preparo, eu vou ter problema de alteração do pH no solo. Então, a gente aqui, que tem um solo muito ácido já por si só, quando a gente usa esse tipo de adubação através do nosso bagaço, a gente aumenta ainda mais a acidez do solo. Então, um solo que já é ácido, que a gente tem que corrigir para fazer o cultivo da videira, a gente corrige e depois a gente acidifica de novo usando de forma incorreta essa adubação. Ou seja, ele é mal aproveitado, o bagaço hoje é muito mal aproveitado. O que a gente pensa no futuro próximo e no futuro mais a longo prazo? Esperamos que no futuro muito próximo a gente já tenha um melhor reaproveitamento. Já existem aí projetos, estudos, experimentos para esse uso. Então, o que a gente pensa para um futuro fazendo uso desses subprodutos? São resíduos nobres, isso é fato, tá, gente? Então, tem um alto valor agregado no produto que a gente elaborar a partir desses resíduos, a gente vai ter um alto valor agregado. A gente vai diminuir o impacto no meio ambiente, então a gente vai aumentar a nossa sustentabilidade, vai ter responsabilidade e sustentabilidade com relação a isso, e é uma alta e potencial fonte de energia renovável, porque a gente pode usar o bagaço para esses biogestores. Então, as grandes indústrias, elas fazem uso de biogestores, e esses biogestores, eles podem usar essas matérias-primas alternativas. Então, por exemplo, a gente tem biogestor tocado a resíduos de animais, né? Então a gente pode usar o bagaço. Então são vários subprodutos que podem ser utilizados para gerar energia, e energia renovável, energia, né, limpa. Então é bem interessante. Usos e potencialidades do nosso bagaço, então. Comentei com vocês que já existe na indústria farmacêutica, na indústria cosmética e na indústria alimentícia usos do bagaço em alguns produtos. Então, falando da indústria farmacêutica, existem medicamentos já que fazem controle da glicemia, por exemplo, que tem propriedades anti-inflamatórias. Então, tem um medicamento que chama Taurisolo, que também é usado, né, com alguns benefícios. Tem o resveratrol, que é muito utilizado principalmente como antioxidante. Então, são produtos que já têm uma atuação no mercado, né, mas a gente tem um potencial muito maior do que esse que já é explorado.
Cosméticos, então, são cremes com poder antioxidante, então, anti-envelhecimento. Tem propriedades hidratantes, então a gente fala do óleo, por exemplo, mas já existem cosméticos, né, cremes hidratantes com outros potenciais aí que já são comercializados, que já estão aí rodando no mercado. Alimentos. O uso para a indústria alimentícia ele é muito grande. Por quê? Porque a gente tem polifenóis, então uma alta carga polifenólica nessas cascas. A gente pode ajudar usando esses subprodutos na conservação dos alimentos, como suplementação alimentar, como farinha. Então, pode ser um produto com uma propriedade bioativa, antioxidante, funcional. Então, a gente tem o óleo comestível que eu comentei com vocês, né, que é o óleo ali da semente de uva, que é para temperar a salada, e tem os corantes naturais. Cada vez mais a indústria alimentícia quer retirar esses corantes artificiais dos seus produtos. E o bagaço, as cascas, elas têm um potencial altíssimo, porque elas têm uma alta carga de antocianinas. Então, a gente pode usar as cascas para produzir corantes naturais. Então, esse uso é mais simples, é algo que não custa tão caro para a indústria e que vai ter muita utilidade. Então, é um potencial bem, bem interessante também. Bom, quais são os benefícios que a gente tem em fazer uso do bagaço, então do subproduto da indústria vitivinícola, para esses produtos de alto valor agregado? Então, a gente tem um uso, inclusive, farmacêutico, né, medicinal muito grande. Então, a gente tem redução, a gente atua no sistema neurológico. Por quê? Porque as propriedades antioxidantes protegem o sistema neurológico. Então, os polifenóis têm essa grande capacidade de proteção do nosso sistema neurológico. Ajuda também no sistema cardíaco, vascular, protege as artérias, porque tem essa propriedade antioxidante. Também tem potencial de prevenção com relação a doenças cancerígenas, né? Ajuda no metabolismo e também combate o estresse oxidativo. Então, a gente tem uma alimentação, um estilo de vida muito inflamatório, muito inflamatório. Então, qualquer produto que nos ajude a melhorar, e é um produto natural. Então, ele tem essa capacidade de combater esse estresse oxidativo aí do nosso sistema, do nosso organismo, como um todo, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu trouxe alguns exemplos de experimentos e de produtos que já estão sendo testados e experimentados. Então, o taurissolo, que eu comentei com vocês, né, é um polifenol do bagaço da uva que vai reduzir o nível de biomarcadores séricos, ou seja, que estão associados à aterosclerose. Meu Deus, agora engasguei, né? Então, ele é muito interessante também para combater uma doença, né? Olha que legal. A gente tem também uma marca de produtos britânica que já tem em seus produtos substratos, então esses subprodutos da cadeia vitivinícola em cosméticos. É toda uma linha de produtos que trabalha com esses subprodutos nos seus produtos cosméticos. Temos pesquisas, como eu comentei com vocês, na Unicamp, então eles já estão testando o bagaço de uva para reduzir a inflamação no organismo, né, para combater o estresse oxidativo. Então, a gente tem vários experimentos com resultados bem interessantes. Então, já tem resultados dados que confirmam a potencialidade desses subprodutos. Os entraves, até o momento, assim, que mais atravancam a evolução dessas pesquisas e aí a expansão aí para se tornar um produto algo comercializável, né, e habitual das vinícolas, muitas das vezes o transporte desse bagaço. Então, quem que vai ficar responsável por retirar esse bagaço da vinícola? A vinícola vai ter que mandar esse bagaço para o lugar de processamento, para a indústria de processamento, a indústria vai ter que vir buscar. Então, essa logística ela tem um custo muito alto e não compensa ainda, né? Então, a gente teria que achar uma solução para essa logística. Como que a gente faz para ter acesso a esse bagaço, né? Quanto custa
para a indústria que vai processar esse bagaço, então os equipamentos, como que esse sistema, essa logística pode ser implementada e que possa beneficiar todos os lados, né? Nem só a vinícola, mas também nem deixar de beneficiar só a indústria que vai processar ou só a vinícola, não. A gente achar um meio aí que possa fazer com que essa logística seja prática e compense, e custosa, que os custos sejam divididos e sejam compensados no final com os produtos gerados. Então ainda existem esses impasses, tá? Então é difícil a logística de transporte para levar esse bagaço, é difícil ainda o custo da montagem dessa empresa que possa processar esse bagaço, para deixar esse bagaço de fácil manuseio para a elaboração desses produtos aí, dessas indústrias, principalmente alimentícia, farmacêutica e cosmética. Então, tudo isso ainda é uma interrogação e ainda não se encontrou um meio de saída, uma solução. Mas as pesquisas que estão sendo feitas já mostraram resultado. Então, a gente já tem dados concretos de que funciona. Falando das sementes, qual que é a composição das sementes? Então, a gente tem compostos fenólicos, ácidos graxos, né? Então, uma autoatividade antioxidante, e também temos a nossa vitamina E, que é super importante para a nossa pele, para o nosso organismo, enfim. Então, na composição ali da semente da uva, o que a gente tem? A gente tem 30% de fibras, a gente tem 25% de lipídios, a gente tem 29% de açúcares e compostos secundários, 7% de água, 3% de minerais e 11% de fibras. Não, de proteínas, desculpa. 11% de proteínas. Então, é um produto muito rico, né? Um subproduto muito rico de vários compostos. Então, a composição varia, aquilo ali é uma composição mais genérica, mas a composição vai variar em base a cultivar, né? Ou seja, a variedade da uva, e de fatores edafoclimáticos. Então, o solo influencia, as questões climáticas influenciam. Então, a gente tem fibra como maior composição, depois as gorduras, as proteínas, um percentual de açúcares, minerais e alguns compostos fenólicos. A variação de teor desses lipídios, ou seja, da gordura, ela varia muito, então ela vai ser entre 10% e 20% do seu peso. E por isso vai influenciar no rendimento desses óleos lá no final. Então, quanto que dessa variedade eu vou extrair de óleo? Depende muito desses fatores que influenciam nessa composição aí. Partes dos metabólitos secundários das sementes também é extraída com óleo. Então, a gente não tem só ácidos graxos, a gente tem alguns outros compostos secundários. Isso ajuda na funcionalidade. Então, a gente tem principalmente alguns compostos que vão ser antioxidantes, então compostos fenólicos, né? Falando aí das catequinas, do resveratrol, por exemplo, que são compostos bastante cobiçados, digamos assim, pela indústria cosmética e farmacêutica. Tá, a gente fez a remoção do óleo, e aí a gente vai ter aquele bagacinho da semente. Então, a gente vai ter a casca, né? Depois da prensagem, da extração do óleo, a gente vai ter um resíduo sólido. Esse resíduo ele é conhecido como torta, e ali a gente ainda vai ter entre 60% e 80% de fibra. Então, vai ter celulose, vai ter lignina e outras fibras. Então, qual que é a possibilidade de reutilizar esse subproduto? Indústria de papel, né? A nanocelulose, adesivos, para materiais diversos e imobiliários, ou seja, móveis, né? A gente tem algumas proteínas, algumas fibras, desculpem, que vão ser interessantes, por quê? Porque tem propriedade de absorção de água, então são consideradas fibras alimentares funcionais, que vão nos auxiliar no trato digestivo, então são as chamadas fibras nobres. Então ainda vai ter uma composição muito rica e de um bom uso ali, de valor agregado, para produtos futuros serem elaborados a partir dessa torta que vem da extração do óleo da semente. Então, quais são as propriedades das sementes? Antioxidante, anti-inflamatório e cicatrizante, restauração do colágeno e melhora a circulação periférica. Então, a gente tem uma grandes propriedades benéficas do uso da semente também. Composição da casca. Bom, a casca ela tem
Polissacarídeos, ela tem 30% da parede celular corresponde a polissacarídeos neutros, 20% são ácidos, então 15% de protoantocianidinas, que são os compostos fenólicos, né? Dessas fibras todas, 90% são fibras insolúveis. E aí a gente tem também na casca aquela composição da semente, então celulose, lignina, hemicelulose, tudo isso está composto na casca também. E aí a gente tem o nosso gráfico aí, dividindo os diferentes percentuais. A maior composição é de fibras, daí depois a gente vai ter proteínas, a gente vai ter açúcares, a gente vai ter alguns minerais, mas mais de 50% da casca é fibra. Para as cascas, a gente, para que elas possam ser processadas, né, e terem aí, darem origem a ingredientes que vão servir a novos produtos, a gente precisa estabilizar essa casca para evitar degradações. Lembra que nas cascas a gente tem os micro-organismos, a gente vai ter, no caso das tintas, leveduras, vai ter bactérias, né? Vai ter o teor alcoólico, então a gente precisa estabilizar, então fazer com que essas cascas não se degradem mais, não tenham transformações ali, para que a gente não comprometa essa composição que ela tem e possa dar origem a novos produtos. Dependendo da origem dessas cascas, da intensidade de pressão no momento da prensagem, elas vão ter ainda um alto teor de umidade. Então, a umidade influencia bastante nessa decomposição, caso a gente não trate essas cascas, né? Então, a gente pode ter um processo de degradação aí microbiana dos nossos micro-organismos e enzimática, porque nos micro-organismos e na uva, a gente tem as nossas enzimas, e elas trabalham. Dependendo da condição aí de temperatura, umidade, a gente consegue dar condições para que essa degradação aconteça por conta da ação das enzimas e dos micro-organismos. Potencialidades e usos dessas cascas. As cascas, elas precisam ser tratadas e moídas, porque a gente vai quebrar bem essas partículas maiores, vai fazer dessa casca uma farinha bem fininha, né? A moagem, ela é realizada tanto em moinhos a discos, ou a bolas, ou facas, depende muito, a gente tem vários tipos de moagem dessa casca, né? Vários equipamentos que fazem a moagem. O produto vai ter um alto potencial para panificação, confeitaria, então a gente pode usar no iogurte como suplementação, a gente pode usar em bolo, em biscoito, em pães, em suplementação de sucos, né? Vitaminas, então assim, gente, é uma gama amplíssima. Pode melhorar a cor, aroma, né? Aumentar e valorizar ainda mais as propriedades nutricionais de alguns alimentos. E além disso, tem um efeito antioxidante. Então é muito rico. E o uso das cascas, ele não é tão complexo como o das sementes, por exemplo. A gente precisa de um equipamento muito mais simples para realizar a moagem das cascas. Então, as indústrias aí de farinhas, de alimentos, aí tem equipamentos que conseguem processar as cascas aí de forma bem fácil. Mas aí a gente vai cair naquele problema inicial que eu comentei com vocês. Quem busca essas cascas? Quem trata essas cascas para deixar essas cascas processáveis, né? Que possam ser processadas. Então a gente tem esse impasse ainda. Para chegar até lá, a indústria, a gente ainda não tem uma logística funcional e prática. E que custe, né, pouco. Pães, biscoitos. Então, hoje a gente usa a farinha da uva para a indústria alimentícia usa principalmente para isso. Então, incorporação adequada e adaptação da formulação. Então, eu preciso conhecer que quantidade eu posso colocar para deixar a textura interessante, o gosto, o sabor interessante desse biscoito, desse pão, né? Então, além de processar e fazer a farinha, a gente precisa usar a dosagem correta para deixar esse produto atrativo e que caia no gosto do consumidor. Então, os produtos lácteos, depois do uso da farinha para panificação, a gente tem o uso para os produtos lácticos. Então, iogurte, vitamínicos, que mais? Na panificação a gente tem as barrinhas de cereal também, de cereais, que pode ser utilizada, cookies, tortas, enfim, uma infinidade. Recuperação de compostos bioativos da casca e da semente. Falamos já que existe uma riqueza de antocianinas, ácidos fenólicos, flavonoides, resveratrol,
compostos fenólicos que são a principal composição no bagaço, que tem um valor agregado muito alto e que faz brilhar os olhos aí, né, das indústrias. Depois temos as fibras, que daí pode ser uma riqueza muito grande para a indústria alimentícia. De tudo isso que a gente tem de riqueza, apenas 30 a 40% das antocianinas são extraídas no processamento da uva tinta. Então, quando a gente vai fazer a prensagem, a gente extrai da casca entre 30 e 40%. Todo o restante permanece na casca da uva, no caso da uva tinta, né? Permanece na casca da uva. Na vinificação em branco, isso falando de tinta, na vinificação em branco, o teor desses compostos fenólicos do bagaço é ainda maior, porque a gente não fermenta, né? A gente só prensa. Então, na uva tinta a gente tem fermentação e prensagem. Na uva branca a gente tem só a prensagem. Então, a gente consegue ter ainda uma riqueza maior de compostos fenólicos nas cascas das uvas brancas. Além dos benefícios à saúde, efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios, cardioprotetores, neuroprotetores, a gente também tem um forte apelo para o uso desses compostos fenólicos em formulações alimentares. Por quê? Porque a gente tem ação de corante, né, natural e antioxidante natural. Então, a gente tem uma riqueza num composto que é completamente, absolutamente natural, né? Então, a gente pode tirar do processo com produtos químicos que a gente usa, processos químicos que a gente usa ali na elaboração daquele produto, usando um produto completamente natural. E o engaço? Então, falando agora do nosso engaço, qual que é a composição e a riqueza que o engaço possui? Ele tem celulose, ele tem hemicelulose, lignina e taninos. Então, basicamente, a grande composição é de fibras, né? A riqueza do bagaço está concentrada nas fibras, por isso que a gente vai ver que o uso ele vai um pouquinho mais para aquela parte que eu comentei com vocês lá no início. Então, ele vai ser usado em pisos, em pellets, porque ele tem uma alta geração de calor, né? Vai ser usado em materiais absorventes, né? Solventes, então ele tem a capacidade de absorver água, líquidos, papel. Por quê? Porque tem riqueza em celulose, hemicelulose, lignina, né? E alguns extratos, tem um experimento de um produto feito de um medicamento, né? Que é para cicatrização de pés de pessoas que têm a doença de diabetes. E como a cicatrização de um diabético ela é muito difícil, eles elaboraram, estudaram e experimentaram esse extrato a partir do engaço. E ajuda, então, melhora essa cicatrização. Então, é bem interessante. Mas, basicamente, a gente vai ver o engaço sendo utilizado nesses outros segmentos. E também um potencial altíssimo para o engaço, é o que eu comentei também com vocês lá no início, de ser um biogás, ou seja, de ser usado em biogestores nas indústrias. Então, ele é uma alternativa para os combustíveis fósseis, por quê? Porque ele consegue fazer a geração de energia térmica e elétrica. Lembra que ele tem um alto potencial de geração de calor? Então, ele pode gerar tanto a energia térmica quanto a energia elétrica através ali da geração usando um biogestor, né? Então, em concentrações menores, a gente tem no uso, né, do engaço para gerar esse biogás, o metano como principal gás, né, CO2, e aí vapor d'água, sulfeto de hidrogênio, nitrogênio, outros gases também que vão ser gerados durante esse processo no processamento do engaço num biogestor, né, sendo usado como combustível de um biogestor. Tá repetido tá repetido, gente, esse slide. Deixa eu ver. Ok. Beleza. Então, eu trouxe também alguns experimentos, pesquisas que estão sendo feitas, assim como eu trouxe lá para vocês do bagaço, do engaço. Então, aqui, ó, briquetes que são produzidos do engaço de uva como alternativa para a geração de energia. Os briquetes são pedacinhos, então eles processam o engaço compacto e fazem ali, né, como os pellets, eles usam então esses bloquinhos, digamos assim, feitos a partir do engaço da uva. E aí a gente usa
Pode usar na lareira, pode usar num biodigestor, pode usar, né, onde a gente vai precisar da geração de calor, a gente usa esse material como geração de energia. Então é bem interessante. Vocês podem, aí tem a referência embaixo, tá, gente, do site, e vocês podem ler o material na íntegra. Podem ler o estudo ali, o experimento, a pesquisa na íntegra. Tanto daqueles outros, os outros artigos que eu trouxe para vocês lá do bagaço, né, quanto esse aqui. Então, vocês digitando ali o linkzinho aqui, ó, o site, vocês conseguem ter acesso à pesquisa completa. E é legal, é interessante porque é algo que, para o futuro, vai ser muito utilizado, tá? A gente não vai ter como sair muito disso. Por quê? A indústria vitivinícola está em expansão, então a gente tem cada vez mais vinhedos, cada vez mais toneladas de uvas sendo produzidas e cada vez mais essa geração de subprodutos também, ela aumenta consequentemente. E isso a gente vai precisar dar uma destinação, e uma destinação correta, né? Até porque, como eu comentei com vocês, nós temos micro-organismos, temos teor alcoólico, temos compostos fenólicos, temos as aplicações que a gente faz dos nossos fitoquímicos. Então, é um produto, é um subproduto que tem uma carga orgânica, ele é vivo, né? Então, dependendo de onde eu jogo isso e da quantidade a longo prazo, quais vão ser, né, os resultados. Então, entender como a gente pode reaproveitar melhor é bem interessante. Para nós, né, futuros profissionais que estaremos atuando aí, a gente pode ter, né, uma ideia, dentro da vinícola que será aí a nossa empresa futura de trabalho, encontrar uma alternativa, uma solução, ou conseguir, né, encontrar e produzir uma alternativa e uma solução em relação a isso. É bastante interessante a gente pensar nisso. Bom, os nossos pellets, então a gente pode ter, né, ele granuladinho, ele um pó, uma serragem, pode ter em pellets, pode ter em briques, coisas maiores, né? É o engaço prensado, processado, elaborado e transformado aí nesses produtos. Recapitulando, a gente viu sobre a política, né, de resíduos sólidos, aí, como que a política de reaproveitamento dos resíduos sólidos ela trabalha. É uma política nacional que traz uma legislação com decretos e leis para todas as indústrias que tenham a produção de resíduos sólidos, como elas devem trabalhar a partir do momento que elas têm como resíduo esses resíduos sólidos, como elas devem proceder. Então, esse resíduo ele é um subproduto que pode ser processado e reaproveitado? Não, é um rejeito. Como eu tenho que tratar esse rejeito para descartá-lo da forma correta? Isso tem para sólidos e para líquidos, tá, gente? A gente também tem uma legislação que fala sobre esse tratamento dos efluentes, que são os resíduos líquidos das indústrias, que a indústria vitivinícola também tem. A gente tem uma legislação específica que diz, ó, para resíduos que contenham, que seja composto de tais e tais compostos ali, então precisa desse tratamento. Tem que ser descartado com esse pH, por exemplo. No caso dos resíduos sólidos, ele tem que ser estabilizado, tratado. Por quê? Porque ele tem carga microbiológica, ele tem carga enzimática, então ele pode, né, ficar sendo degradado ali. O que essa degradação vai causar depois? Então, tudo isso precisa ser seguido em base à legislação que a gente tem. A gente viu da gestão de resíduos, então da responsabilidade de cada um, né, da indústria em tratar da forma correta e descartar da forma correta. E a gente viu também que resíduo é diferente de rejeito. Resíduo ele tem possibilidade de ser tratado e reaproveitado. Rejeito é descarte direto. E aí eu tenho que tratar o rejeito para descartá-lo da forma correta. No Brasil, produzimos milhões de toneladas de resíduos na indústria vitivinícola. Então, o que a gente pode fazer? Né? Vamos refletir um pouquinho. Tem solução? Como é que a gente pode tratar esse resíduo de alguma forma que a gente descarte? Não temos a possibilidade de reaproveitar, mas então vamos descartar da forma correta. O que a gente precisa fazer para descartar da forma correta? O que a gente precisa fazer como que a gente precisa tratá-lo para que ele seja reaproveitado como adubação? A gente pode usar como adubação, mas como a gente precisa, né, trabalhar esse resíduo para poder usar como adubo da forma correta?
Potencialidades e usos desses subprodutos. A gente viu que existem algumas pesquisas sendo feitas aqui no Brasil, né, com alguns resultados interessantes. A gente viu que lá fora, né, já tem indústrias reaproveitando esses resíduos, esses subprodutos. Se vocês pesquisarem ali, principalmente fora, tem muitas empresas que já fazem uso aí desses subprodutos em seus produtos. Quais são, então, né, os potenciais usos das cascas, das sementes, né, e dos engaços? A gente viu também, né, que cada subproduto tem uma destinação e um potencial de lá gerar um produto com alto valor agregado. E vimos a questão da inovação e da tecnologia na indústria. Então, como é que a gente pode usar esses subprodutos, usando a tecnologia e a inovação, principalmente, né, nas indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética, que são as que mais se beneficiam desses subprodutos da viticultura, né, da viticultura e da enologia, na verdade, né, vitivinícola. Então, entender como a tecnologia, quais são os processos, às vezes a indústria já até tem um equipamento que ela pode usar para fazer o processamento desses subprodutos. E também a gente viu como que os biogestores podem usar principalmente o engaço, para fornecimento de energia limpa. Então, a geração de energia limpa, pensando aí em substituição dessas energias à base de uma função, não é função, gente, me fugiu a palavra, né, em base a uma geração de energia que vem a partir de fósseis e passar isso para uma energia limpa. Então, usando biogestores, e nesses biogestores a gente pode fazer uso do engaço, que tem uma alta capacidade de fornecimento de tanto de energia térmica quanto de energia elétrica. Então, um grande potencial. E muitas indústrias já possuem biogestores. O biogestor ele não é de difícil implantação, ele não é algo nem tão caro assim. Então, as indústrias, elas preferem, inclusive, porque como elas possuem uma alta geração de resíduos aí, né? Então, elas se preocupam bastante. Então, vale muito a pena montar ali, né? Implantar um biogestor. E aí a gente precisa do quê? A gente precisa de uma indústria que processe esses engaços e faça com que esse engaço se transforme ali em um material, em um produto que possa ser usado em biogestores. Mas existe potencial e existe condição de que isso seja feito, tá, gente? Eu comentei com vocês, esse conteúdo era bem curtinho, era algo bem rápido. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me procurar, tá? Então, essa é a nossa aula de fechamento aí. Pena que é em EAD, mas a gente se vê por aí, tá bom? Ainda até o final da semana. Bons estudos, qualquer coisa fico à disposição de vocês, tá bom? Beijinho, obrigada, até!